Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Temos seguido o livro de Atos já faz um bom tempo. Aliás, no final de outubro vamos fazer um ano. Começamos no dia 27 de outubro de 2024. Então, daqui a pouquinho a gente completa um ano no livro de Atos. Eu vou ler na King James, 1611. Se quiserem projetar, é a versão que a gente está usando agora. E diz a palavra: após essas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando certo judeu por nome de Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. E ele argumentava na sinagoga todos os shabates, e persuadia os judeus e os gregos. Amém? Vamos ler só até aí por enquanto. Depois a gente segue um pouquinho mais. Mas nós estamos vendo aqui mais uma etapa da segunda viagem missionária de Paulo. E esse último trecho, para chegar até Corinto, o Paulo fez a viagem sozinho. Semana passada eu me enganei. Eu falei que em Atenas era a equipe de Paulo, Silas e Timóteo, mas na realidade Silas e Timóteo tinham ficado lá na Macedônia, talvez para poder fortalecer os irmãos lá de Bereia. Paulo teve que fugir de Bereia e chegou até Atenas. Em Atenas não foi uma equipe, foi uma euquipe. Era Paulo e Paula, era uma euquipe. E nós vimos o que aconteceu em Atenas. E quando a gente lê esse primeiro versículo do capítulo 18, aí diz: após estas coisas, ou seja, o que aconteceu em Atenas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto. Quando a gente pega a Bíblia, às vezes a gente lê e parece tudo tão fácil, né? Tudo tão simples. Ele saiu de uma cidade e chegou na outra. E às vezes nós precisamos pensar nos acontecimentos, não com o nosso olhar, porque a gente sabe o que acontece depois. A gente sabe que depois tem uma terceira viagem, a gente sabe que vai acontecer com Paulo lá na frente, mas o Paulo não sabia. Quando a gente passa ali na Bandeirantes, um pouco antes de abrir para essa parte que vem para cá, para Hortolândia, às vezes a gente passa lá e a gente diz: foi aqui que a lâmpada de falta de gasolina acendeu. Voltando de São Paulo um dia, a lâmpada acendeu naquele ponto ali. E aí eu pensei: será que chego lá em casa? Acho que eu vou em frente para achar um posto de gasolina. Foi a pior coisa que eu fiz. Fui achar posto de gasolina lá no Padre Anchieta. Teria sido mais rápido eu pegar essa parte nova da Bandeirantes e abastecer aqui perto. Mas no dia, aquela coisa do pavor de ver a luzinha ligada, e a pastora Lúcia não gosta quando liga a luzinha, né? Às vezes liga, eu fico quieto. Fico lá tentando, aí ela percebe, a hora que percebe aí. Mas hoje a gente passa naquele trecho, a gente lembra. A gente ficou com a luzinha vermelha, mas deu tempo de abastecer, não paramos na estrada. O Paulo aqui, ele está fazendo a viagem, mas ele não sabe o que vai acontecer depois. A gente tem que nos colocar nas sandálias de Paulo. Se você entrar no Google hoje e pesquisar distância de Atenas a Corinto, você vai achar a rota para fazer de carro. Porque essas duas cidades existem até hoje lá na Grécia. Atenas, Corinto,
Tem até você pode dizer que você está a pé. Se você dizer que está a pé, vai aparecer uma outra trajetória de 91 quilômetros. E diz lá que você faz essa caminhada em 17 horas e 28 minutos. É claro, né? Uma pessoa que anda bem. Mas, dependendo da sua caminhada, pode durar um pouquinho mais. Então, Paulo anda de Atenas a Corinto. Ou talvez ele pegou um barco. A Bíblia não diz como é que ele chegou lá. Mas o nosso alvo hoje é ressaltar os envolvimentos que tornaram possível que o Evangelho de Jesus saísse lá de Israel, um país pequenininho, especificamente da cidade de Jerusalém, e se espalhasse pelo mundo inteiro, chegando a muitos países, inclusive chegou até nós. Então, a obra missionária, Jesus tinha dito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Essa é a mesma mensagem que a igreja de hoje precisa enfatizar. Jesus salva, e quem não quiser Jesus é a condenação. Então, a escolha é de cada pessoa. Nós não temos como forçar ninguém a decidir. Nós temos que apresentar as opções, é com Cristo ou sem Cristo, eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus, e a pessoa decide. Mas a obra missionária é esse avançar, levando a boa notícia de que Jesus salva. Marcelo Risma, ele disse que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, ou seja, orando, e com as mãos dos que contribuem. Vou repetir a frase de Marcelo Risma. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Paulo está aqui nessa função dos que colocam os pés em missões. No meio evangélico você vai ouvir muito essa palavra, o chamado de Deus. O chamado de Deus. Chamado é quando a pessoa tem a certeza de que Deus está chamando para fazer alguma coisa. É o chamado de Deus. Deus chamou profetas. Deus chamou Isaías, que vivia no palácio, perto do rei Uzias, e a Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. Foi essa passagem que o pastor Aguiar Valvassoura pregou numa assembleia distrital, e o meu plano era ir para a faculdade. Meu irmão, que tinha terminado, a gente chamava colegial na época, né? Hoje é segundo grau, mas eu e meu irmão terminamos juntos o segundo grau, porque ele repetiu um ano, e ele já tinha feito a inscrição para o seminário, já estava tudo certo para começar o seminário, acho que era na semana seguinte, se não me engano, e eu estava naquela de cursinho para a faculdade de engenharia. Mas quando eu ouvi essa mensagem, no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. E o pastor Aguiar falou bastante sobre isso, que às vezes a gente faz alguns planos, mas Deus tem outros planos. E quando Ele chama e a gente obedece, faz a diferença. Mas Deus, além de chamar Isaías, que vivia no palácio, Deus chamou também Amós, que era coletor de sicômoros e também cuidava de animais. O próprio Amós disse: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro
e cultivador de sicômoros. Deus chama gente rica, Deus chama gente trabalhadora e simples. Jesus chamou apóstolos, seus discípulos, chamou pescadores, chamou Mateus, coletor de impostos. Jesus chamou Paulo, depois que Jesus já tinha subido aos céus, numa aparição especial a Paulo, foi um chamado específico para Paulo. E Deus tem chamado pessoas, Deus chama ainda hoje. Deus chama homens, chama mulheres, chama adultos, chama jovens, chama crianças. Às vezes as crianças crescem com essa certeza: eu, quando crescer, eu vou ser missionário, vou ser missionária, vou ser pastor. E às vezes não é apenas aquela coisa passageira de criança. Criança quer ser tudo, né? Uma época quer ser corredor, outra época quer ser jogador de futebol, depois quer ser astronauta, depois quer ser... Mas algumas falam: eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Deus chama porque Ele precisa de gente nas diferentes posições. Então, esse capítulo de hoje, eu queria falar com os irmãos sobre os agentes de missões. Os agentes. O Paulo era daqueles que iam. Às vezes ele ia acompanhado. De Atenas até Corinto, ele foi sozinho. E depois, você já sabe, desse trabalho que ele vai começar em Corinto, ele chega lá sozinho. Depois surge uma igreja, ao ponto de nós termos na nossa Bíblia as cartas de Paulo aos Coríntios. Isso anos depois, porque o que ele foi fazer lá, ele conseguiu. Mas ele chega sozinho lá. Então Paulo era daqueles que colocam os pés para ir. Lembra a frase? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam orando, e com as mãos dos que contribuem. No caso de Pedro, por exemplo, que nós pregamos há alguns meses atrás, quando ele foi preso, a Bíblia diz que havia oração incessante da igreja por Pedro, que estava preso. Então nós, como igreja, somos chamados a orar pelos missionários, orar por eles. O William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele foi missionário na Índia. Ele dizia o seguinte: existem dois tipos de missionários. É aquele que desce ao poço e o que segura a corda. É como se tivesse aqui um poço profundo com gente perdida lá embaixo, precisando de resgate, precisando que alguém os alcance lá, e alguém vai descer na ponta da corda para ajudá-los, para estender a mão. Mas alguém tem que ficar lá em cima do poço, segurando a corda, soltando a corda por um tempo e depois puxando a corda de volta para que o missionário possa trazer lá do fundo do poço aqueles que estão perdidos no pecado, aqueles que estão se destruindo nos vícios, aqueles que acham que não tem mais chance. Então, os joelhos dos que ficam faz a diferença. O Paulo, por exemplo, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia orou por ele e com certeza não parou de orar. Com certeza eles estavam sempre orando, dizendo: Deus, cuida do Paulo onde ele estiver. Não é que nem hoje que a gente viaja. A Jaque estava outro dia no outro lado do mundo e ela mandava mensagem e a gente ficava sabendo como ele estava lá. No tempo de Paulo não era assim, a mensagem tinha que ir de navio ou alguém tinha que levar lá, mas a igreja com certeza de Antioquia ficou orando por Paulo. Então nós precisamos orar pelos missionários.
Há na Igreja do Nazareno um projeto chamado Links ou Elos, que eles dão para cada distrito o nome de um casal de missionários em alguma parte do mundo, para a igreja orar, para a igreja mandar mensagem, para a igreja saber qual a necessidade deles. São os que ficam orando. Mas se a gente juntar essa palavra do William Carey, de que são 2 missionários, os que vão para o fundo do poço e os que ficam segurando a corda, nós podemos juntar os que ficam orando com os que contribuem. Deus supriu as necessidades dos profetas que Ele chamou. Deus sempre supriu. Eliseu, por exemplo, profeta de Deus, ele ia de cidade em cidade. E quando ele chegou na cidade de Sunem, a palavra de Deus diz lá em 2 Reis 4:8, que uma mulher influente o constrangeu a comer pão, ou seja, vem comer com a gente hoje, ô profeta, vem comer com a gente. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele parava ali e entrava para comer alguma coisa. Ela disse: sempre que passar pela cidade, profeta, vem aqui para nossa casa, eu e meu marido vamos ter maior prazer em te dar uma refeição. Depois de um tempo, depois que o Eliseu passou por lá algumas vezes, versículo 9, ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, um pequeno quarto, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa e um banco, e um candelabro. E será que quando ele vier até nós, para que ele possa parar e ir para ali e descansar um pouco. Então essa família decidiu fazer um cômodo para o profeta, para que ele tivesse onde descansar um pouco. Deus cuidou de vários profetas. Deus cuidou também quando ele mandou seus discípulos. Teve até uma vez que ele disse: vocês vão viajar, não vão levar dinheiro, não vão levar, não é para ir sem nada. E eles foram e eles conseguiram pessoas que davam comida, pessoas que diziam: durma na minha casa. Pessoal lá de Minas Gerais, pelo menos os mais antigos, falei Minas Gerais, a Ellen levantou a cabeça rapidinho. Pelo menos os mais antigos, que eram da zona rural, era comum quando faziam a refeição, preparavam o almoço, eles faziam o quê? A mais. Porque se percebessem na estradinha na frente da casa alguma pessoa passando, viajando, eles iriam dizer: vem almoçar, almoça com a gente. É muito comum nas famílias mais antigas muita comida, porque se chegar alguém tem comida. Em alguns lugares, os apóstolos tinham o apoio dos judeus. Isso era comum dos judeus, desde o Velho Testamento. Quando Abraão está em casa e de repente aparecem os homens que estão indo para a questão de Ló não, de Sodoma, Abraão ainda chega e constrange eles a ficar, comer alguma coisa, descansar um pouquinho, depois eles podiam continuar a viagem. O judeu costumava fazer isso quando alguém estava de passagem. Lembra lá Jesus no caminho de Emaús, que ele encontra os homens, Jesus nem tinha sido reconhecido, mas quando eles chegam na cidade de Emaús, Jesus faz menção de que vai continuar a viagem. Eles falam: não, passa a noite com a gente, amanhã continua a viagem. Mas só que Paulo nem sempre ia para lugares onde tinha muito judeu, onde ele podia chegar e alguém dizer: entra, come, fica aqui com a gente.
E ele chega a Corinto. E ele chega sozinho. Você pode pensar, Jesus, por exemplo, quando ele fazia as viagens dele, tem passagem que diz, os discípulos foram comprar comida. Tem passagem que diz sobre pessoas que contribuíam no ministério de Jesus com seus bens. Nas viagens de Jesus, às vezes tinham que pagar pedágio. Em alguns lugares, por exemplo, ficava um fiscal. Às vezes, para você atravessar uma ponte, tem que pagar imposto. Tem que pagar. Ou às vezes, quando atravessava um rio, do outro lado tinha lá alguém, para entrar aqui tem que pagar. Então, todo viajante precisava carregar algum dinheiro. E é por isso que Jesus tinha um tesoureiro, o Judas, que carregava a bolsa. As pessoas ofertavam para o ministério de Jesus, o dinheiro era colocado nessa bolsa que Judas carregava, e a Bíblia diz depois que ele metia a mão na bolsa. Mas Paulo chega aqui, numa cidade onde ele não era conhecido, e aí qual a estratégia que ele usa? Ali no versículo 2 do capítulo 18 de Atos. Para Paulo dormir numa hospedaria, lá em Corinto, ele tinha que pagar. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de muito comércio, uma cidade com gente de muitos povos. Não adiantava o Paulo chegar lá e dizer, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, deixa eu dormir aí que eu vou orar por você. O dono da hospedaria dizer, não, aqui só com dinheiro. Não adiantava o Paulo chegar na lojinha de comida e dizer, me dá um pouco de comida que eu vou orar para você vender muito. As pessoas diziam, não, tem que pagar. Eu já contei aqui de um irmão, aliás de uma irmã que já era antiga na igreja, e o marido não. E o marido sempre dizia, mulher, não é para levar dinheiro para o pastor. E a mulher não levava. Até um dia que ele foi. E o pastor Jeremias Pereira nem sabia da história. E na hora do ofertório, o pastor Jeremias Pereira falou, não precisa dar oferta não, porque a igreja aqui funciona assim. Quando a gente vai no supermercado, a gente... E o homem do supermercado diz, pode pegar o que você quiser, está de graça, o senhor abençoou a gente. Aí a gente vai em outro lugar e as pessoas dizem, pastor, pode pegar o que o senhor quiser. O pastor Jeremias brincou assim, não precisa dar oferta não, que a gente compra tudo na oração. Aí o marido voltou para casa e disse, mulher, de hoje em diante, eu não quero que meus filhos estejam indo nessa igreja sem ajudar, porque eles vão lá, eles vão usar papel higiênico. Eles vão lá, eles vão beber água, eles vão usar não sei o quê. A partir de hoje, mulher, toda vez que você for, leva alguma coisa. Porque a igreja precisa comprar as coisas. Eles não pagam as coisas com oração. O Paulo também não pagava as coisas com oração. E ele está em Corinto agora. Os outros companheiros dele, o Silas e o Timóteo, o Lucas, ainda não chegaram. E olha o versículo 2. Encontrando um certo judeu, capítulo 18, versículo 2 de Atos, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália, com a sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles, e como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinha por ocupação fabricar tendas. Como é que Paulo fez para se sustentar ali? Paulo foi para o mercado de trabalho. Paulo se juntou a Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas. As pessoas precisavam de tenda para fazer as viagens e montar no meio do deserto e descansar. Tinha também os que cuidavam dos animais no campo e tinham suas tendas. Quando eles vinham para a cidade, eles vinham e queriam comprar tenda. Áquila e Priscila eram fabricantes de tenda, e esse é o único versículo que diz que Paulo também era fabricante de tenda. Ele sabia
desenhar uma tenda, sabia costurar uma tenda, sabia que material usar, sabia. Então, aqui em Corinto, o Paulo, para se sustentar como missionário, ele entra no mercado de trabalho. A Igreja do Nazareno, por exemplo, tem missionários em várias partes do mundo. E a Igreja do Nazareno, como agência missionária, ela precisa cuidar dos missionários que estão no campo. E a forma da Igreja do Nazareno cuidar dos missionários que estão no campo é o Fundo de Evangelismo Mundial, o FEM, que a pastora Lúcia fala às vezes quando é o culto de missões. E esse FEM é um bolo grande formado por cada igreja, cada pessoa contribui com alguma coisinha para formar esse bolo, e desse bolo sustenta o campo missionário. Para as ofertas que fazem parte do FEM, é oferta de Páscoa. Quando tem a Páscoa, as igrejas do Nazareno ao redor do mundo levantam oferta de Páscoa, uma oferta especial para missões. No culto de ação de graças, levantamos outra. E tem uma também que alguns não conhecem, que é jejum e oração. São pessoas que falam, eu vou jejuar, eu vou sair do meu trabalho hoje, ao invés de eu ir lá no restaurante comprar um prato feito, ou ir no self-service, ou ir no restaurante e pedir alguma coisa, hoje eu vou jejuar. E o que eu gastaria no restaurante, eu vou usar como oferta para o Fundo do Evangelismo Mundial. É uma oferta de jejum e oração. É dizer, esse valor eu vou mandar para os missionários. Lembra que eu falei que o missionário é aquele que vai lá no fundo do poço? Mas para ele não ficar lá perdido no fundo do poço, ele precisa ter uma corda que tenha gente aqui em cima segurando, para que ele possa ajudar os que estão lá. E depois trazendo de volta o missionário com aqueles que ele conseguiu resgatar lá. E às vezes o missionário vai dizer, eu vou voltar para lá. O Paulo fez a primeira viagem missionária. A igreja de Antioquia enviou, ele volta a dar relatório. Ele faz a segunda viagem missionária. Ele agora está na segunda viagem. Ele vai voltar. Ele vai fazer a terceira viagem missionária. Então, os missionários dependem da nossa oração e da nossa participação. Quinta-feira, nós tivemos os missionários na nossa live de quinta-feira. Foi diferente essa semana, foi uma live missionária. A Mara e o Ronaldo, que já pregaram aqui, eles estão indo para daqui a pouco eu lembro. Barreirinha. Perto de Barreirinha, perto lá de Parintins, lá na região amazônica. Eles estão indo para lá. Ele é enfermeiro, ela também é da área de ação social, estão indo para lá. Mas eles precisam que igrejas estejam orando por eles lá, mas também contribuindo. A quinta-feira foi a live missionária, eles falaram, apresentaram o projeto, e eu tinha dito para ela, depois no final apresento o Pix, para a gente poder participar do projeto de vocês. Foi aquele Pix que eu mandei no grupo da igreja. Eles precisam da nossa participação aqui, segurando a corda. Para vocês terem ideia, lá em Barreirinha você não chega lá e diz, eu quero alugar uma casa. Não tem imobiliária, porque ninguém quer morar lá. Então não tem casa para alugar. Não tem. Custou até que eles acharam alguém que construiu uma kitnet para alugar para eles. Porque lá quando alguém sai, outra pessoa da família ocupa a casa. Mas não tem assim casa à vontade. Eu tenho 2, 3 casas de aluguel para alugar para quem chega. Mas eles estão lá trabalhando.
O Paulo chega aqui em Corinto e ele começa o ministério dele em Corinto como fazedor de tendas. Lembra que eu disse que na Igreja do Nazareno a gente tem como sustentar os missionários que estão em outros países? Esse fundo de evangelismo mundial também ajuda os missionários fazedores de tendas. Os missionários fazedores de tendas são aqueles que estão em países de ação criativa. O que é ação criativa? São países onde é proibido pregar o evangelho. Então eles não podem chegar lá e dizendo: eu sou missionário da Igreja do Nazareno, eu vim aqui pregar o evangelho. O país manda ele de volta. Então eles vão para lá porque às vezes um hospital está precisando de médico e eles vão para ser médico, obstetra, cirurgião. São missionários fazedores de tenda. Eles vão trabalhar como médico ou vão trabalhar como professor numa faculdade. Mas enquanto eles trabalham, eles estão em contato com pessoas do país. E vão conversando, e de repente as pessoas começam a ficar curiosos. Por que você não faz isso que a gente faz? Por que você tem tal coisa e eu não tenho? Por que você... E eles vão percebendo as diferenças e vão conseguindo ouvir o evangelho, não de um missionário com uma Bíblia aberta, mas de um médico com um estetoscópio pendurado, de um professor com um jaleco de professor, e muita gente se converte. Paulo fica em Corinto como fazedor de tendas. Em vários lugares o Paulo agradece ofertas de outras igrejas, porque igrejas sustentaram Paulo em vários lugares que ele foi pregar. Mas aqui em Corinto, quando ele chega, não sei se o dinheiro tinha ficado com os outros lá, o Silas, ou se tinha acabado, e talvez o Silas e o Timóteo trouxeram lá da Macedônia alguma coisa. Mas nessa primeira fase, ele estava apenas fazendo tenda. Muitos pastores também são fazedores de tenda, não no sentido de que trabalham escondidos, mas assim no sentido de que além de pastores eles têm uma profissão. Às vezes são advogados e pastores, às vezes são vendedores e pastores, marceneiros e pastores, né, pastor Paulo? Há muitos pastores que têm uma outra profissão. O Paulo foi fazedor de tendas. E ele ficou ali, fazendo tendas. Versículo 4, diz, aí em Atos 18:4, e ele argumentava na sinagoga todos os shabates, todos os sábados, e persuadia os judeus e os gregos. Então ele trabalhava nas tendas, quando chegava sábado, ele ia para as sinagogas falar de Jesus. Aí a semana trabalhava, chegava sábado, nas sinagogas, falando de Jesus, até que no versículo 5, os companheiros da equipe chegam. Versículo 5 diz: quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. No começo ele foi preparando o caminho, preparando. E aí, nesse momento, ele começa a falar: esse Messias que vocês, judeus, estão esperando, o Salvador, é Jesus, que nasceu lá em Belém, da família de Davi, morreu, como diziam as profecias, foi sepultado num túmulo emprestado, suas roupas foram divididas, jogaram sorte, mas não dividiram a sua roupa. Paulo foi preparando ali um grupo na cidade de Corinto. Mas aí acontece algo, versículo 6, mas quando eles se opuseram e blasfemaram, blasfemar é falar mal, é xingar, ele sacudiu as suas vestes e disse: seu sangue esteja sobre suas próprias cabeças,
Eu estou limpo a partir de agora e irei para os gentios. Em outras palavras, eu já preguei para vocês, judeus. Vocês não querem, agora eu vou para os não-judeus, porque eles também precisam ouvir a mensagem. Às vezes a gente fica insistindo com quem não quer ouvir a mensagem. E às vezes essa pessoa está precisando de um chacoalhão, de alguém que diga, olha, eu já falei, você não quer, não tem problema, é sua decisão, eu não vou falar mais. O que eu expliquei para você até agora é isso, isso, isso e aquilo, mas você não quer, não tem problema, não é obrigado a aceitar. Mas você está sabendo. Eu não vou falar mais. E às vezes a pessoa, só a sensação de que está perdendo, às vezes a pessoa começa a prestar um pouquinho mais atenção. E aí o Paulo, depois que ele fez o plano A, que é na sinagoga, versículo 7, e ele partindo dali, talvez os líderes dos judeus pensaram, pronto, agora a gente se livra desse homem chato. Como disseram na outra cidade, desse tagarela. A gente se livra desse Paulo. Mas diz o versículo 7, e ele partindo dali, da sinagoga, entrou em casa de um certo homem chamado Justus, um que adorava a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. A casa era do lado da sinagoga. Não deixaram Paulo pregar na sinagoga, agora ele está na casa do lado, de gentios, de não-judeus. E olha o que aconteceu, versículo 8. E Crispo, o principal governante da sinagoga, que era judeu, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos de coríntios, ouvindo, creram, muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E aí o Paulo fica lá 1 ano e meio pregando, 1 ano e meio ensinando. Nesse período aí ele teve a ajuda das outras igrejas que mandaram dinheiro para lá, deu tempo de chegar. Ele não precisava mais fazer tenda. Mas a obra missionária, ela depende também de nós que ficamos. Quando for culto missionário, a pastora vai falar dos missionários nos outros países. Ouça e ore. Porque se você não foi, você é dos que ficaram com os joelhos para ajoelhar e orar. Em São Paulo, quando a Jaqueline era bem pequenininha, a pastora Lúcia era responsável por missões. E quando chegava culto de missões, a Jaqueline falava, hoje eu não quero ir para a salinha. Porque ela queria ouvir a mamãe Lúcia falar de missões. E ela aprendia, assim como o Dudu senta hoje na aula de escola dominical, na classe dos adultos, e ele sabe, ele responde muita coisa quando a Jaqueline pergunta, né? A Laura também interage, mesmo que ela está lá sentada, pintando alguma coisa, ela está ouvindo, e às vezes a Jaque faz pergunta, ela responde antes dos adultos. Porque estão aprendendo. Mesmo no culto, as crianças aprendem. Aprendem. Paulo fica 1 ano e meio lá em Corinto, e muita gente se converte. Esse é o resultado da obra missionária. Mas quem participou dessa conversão de muita gente? Só o Paulo? Só a equipe dele? Só Paulo, Lucas, Silas e Timóteo? Não. Esse grupo grande que se converteu na cidade de Corinto também tem a participação da igreja de Antioquia, que orava, das igrejas da Tessalônica que ofertavam no ministério de Paulo, para que ele pudesse viajar. Já pensou se toda a cidade Paulo tivesse que ficar lá fazendo tenda? Ele não ia ter tanta gente convertida. Em Corinto foi uma situação à parte. Mas também nos ensina que a gente precisa
participar da obra missionária. Deus foi o primeiro a enviar um missionário. Jesus Cristo, seu Filho. O primeiro missionário que existe. Deixou a glória e veio para habitar entre nós. O missionário faz isso, ele vai para outro país, vai para outra região. Existem também os missionários que são missionários dentro do país. Às vezes vão para um bairro para evangelizar os que falam os hispanos, por exemplo. Às vezes vão para um bairro onde tem muito japonês. Mas nós temos que lembrar que alguém precisa segurar a corda. E se a gente soltar a corda, o missionário fica lá embaixo, ferido, junto com os perdidos. Vamos ficar em pé. A obra missionária funciona porque nós participamos. Orando, contribuindo, apoiando, e alguns missionários vão chegar lá. Pastor Manuel, pastora Lídia, esse mês eles estarão fazendo a gira missionária. A gira missionária é quando os missionários visitam igrejas do Nazareno para contar o que eles fazem lá no campo, para que essas igrejas se lembrem de ofertar para o Fundo de Evangelismo Mundial. Eles vão fazer a gira missionária. Mas nós que não estamos como missionários, estamos segurando a corda. Já pensou, o missionário está lá na Índia e de repente quem estava segurando a corda aqui largou a corda e ele está lá sem ter como pagar aluguel, sem ter como pagar comida, e ele tiver que trabalhar lá na Índia para poder juntar dinheiro para voltar para o Brasil. Então nós não podemos soltar a corda. É nossa responsabilidade como igreja. Porque um dia missionários saíram de outros países e vieram para o Brasil. Missionários dos Estados Unidos, missionários lá da Europa, vieram para o Brasil sustentados pela igreja nos Estados Unidos, sustentados pelas igrejas na Europa, vieram para o Brasil para começar o trabalho. E depois que começaram e batizaram os brasileiros, eles puderam voltar para o país deles e os brasileiros continuaram a igreja. Mas nós somos fruto de missões. E nós precisamos também fazer missões. Orando, contribuindo ou indo. Vamos orar? Ó Deus, ensina-nos a cuidar dos missionários. Alguns que conhecemos e outros que nós nem conhecemos, mas estão em lugares que nós nunca iremos, países que nós nunca chegaremos. Alguns nas cidades grandes, mas lá também precisam de apoio, porque o aluguel lá é diferenciado, para se locomover lá é diferente. Mas outros missionários estão em aldeias e também precisam do apoio, precisam de um sustento especial lá. Senhor, ensina-nos a orar por missões, contribuir para missões e também ir para missões se o Senhor nos chamar. Obrigado a Deus pela igreja aqui no Adelaide que tem contribuído para missões. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos
de saber o que está acontecendo no campo missionário. E assim como Paulo, Senhor, levou o Evangelho, que nós também estejamos prontos para participar do projeto missionário que o Senhor tem. Levanta, Senhor, alguns aqui para orar. Alguns aqui que oram de madrugada, que eles digam na oração: Deus abençoe os missionários. Melhor ainda, Senhor, se eles puderem colocar nome na oração. Ó Deus, que o Senhor possa colocar o desejo de saber os nomes e talvez ter fotografias de alguns missionários, para orar especificamente por esses missionários que estão no campo, dizendo: Deus, o missionário fulano, a missionária tal que está lá na Índia, o missionário tal que está lá na Bolívia, o missionário que está lá na Grécia. Ó Deus, que a gente tome essa responsabilidade com firmeza, mas também, ó Deus, que a gente perca o medo de colocar a mão no bolso. Ó Deus, para algumas pessoas parece que tem um escorpião no bolso, mas que a gente oferte para missões. Oferte. Que a gente levante, Senhor, ofertas para esse fundo de evangelismo mundial. Obrigado, Senhor, porque temos um projeto, temos uma agência missionária. Supre as necessidades deles, ó Pai, dos missionários, assim como o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Abençoa eles também. Que a gente saiba semear na vida deles, semear em missões a boa semente, na certeza de que o Senhor não vai deixar faltar. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: Tomai, comei, isso é meu corpo. Em outra tradução vai dizer: Isso é meu corpo que é partido por vós. Jesus foi moído, o seu sofrimento foi tremendo. Não foi somente um sofrimento psicológico, emocional, mas físico, provando que foi além daquilo que muitas vezes a gente poderia imaginar. Não podemos negligenciar o sofrimento de Jesus Cristo. Talvez você fale assim: eu me emociono quando vejo o sofrimento, consigo enxergar o sofrimento físico de Jesus. Mas saiba que o sofrimento maior dele foi saber em que muitos viriam a se perder. Muitos não reveriam a receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, o amor dele foi revelado ali através desse sacrifício, do seu sofrimento. Amém? Queremos nesse momento que você tome o seu pedaço de pão e vamos participar em nome de Jesus. Faça uma oração de agradecimento. Pai, te agradecemos por esse primeiro momento, por essa primeira parte, e podermos participar do teu corpo. Ele que foi moído ali, Senhor, naquele momento, que foi açoitado, foi ferido, e que derramou muito e muito sangue, até culminar em seu última gota de sangue ali na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor renove as nossas forças emocionais e físicas, Senhor, também para que possamos abrir mão muitas vezes do conforto, de outras coisas para estar na Tua presença. Porque muitas vezes o nosso corpo pede que venhamos a descansar, mas existe um momento em que nós precisamos sacrificar muitas vezes até mesmo, Senhor, as dores que sentimos para estar na Tua presença. Recebe-nos diante de Ti, e que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, da Tua igreja,
para que eles se sintam renovados. Mais uma vez nós pedimos, para que se sintam renovados e estar constantemente, diariamente, sempre, Senhor, na Tua presença, te louvando e te bendizendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O suco de uva fala também de alegria. Mas a nossa alegria em Cristo é resultado dele ter sofrido. O suco da uva é o resultado de uvas espremidas, esmagadas. Jesus sangrou, sangue puro, por causa do nosso pecado. Vamos beber juntos, lembrando que somos uma família. Precisamos cuidar uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ceiarmos juntos, como família. Que essa família cresça, que a gente cuide um do outro. E, ó Deus, alguns não puderam chegar hoje, que a gente ore por eles. Em nome de Jesus. Amém.